Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, poder compartilhar um pouquinho do que Jesus está fazendo na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa igreja. Faz 8 anos já que eu participo dessa congregação e posso dizer para vocês que aqui eu pude encontrar não pessoas perfeitas, mas encontrar pessoas que estão atrás daquele que é perfeito, que é Jesus. Pude encontrar uma família, encontrar amigos, e eu me sinto muito à vontade de estar aqui, embora eu fiquei a tarde toda muito nervoso. Mas eu quero compartilhar algo com vocês nesta noite. Eu quero dar continuidade naquilo que Jesus está fazendo. As ministrações de ontem do Vitor e do Felipe e do Dino estão no YouTube, eu acredito eu, estão salvas, e vai ser uma continuação do que eles pregaram ontem. E é maravilhoso ver Deus construindo as coisas, Deus está fazendo as coisas. Eu quero começar falando que nesse tempo que eu estou na igreja, nesses apenas 8 anos, né? É muito pequeno ainda, muito pouco, mas já se passaram muitas pessoas aqui. Muitas pessoas foram no encontro com Deus, muitas pessoas foram em retiro jovem, muitas vezes eu pude estar aqui ministrando louvor e diversas vezes muitas pessoas levantando as mãos, chorando, se emocionando, mas não estão mais aqui. Essas pessoas não estão mais aqui. E eu percebo que algo mais desafiador da nossa vida não é levantar as mãos e dizer o quanto nós amamos o Senhor, mas é permanecer. Eu creio que o desafio mais grande da nossa vida com Cristo é permanecer nele. Porque quanto mais se aproximamos do Senhor, mais vemos os nossos pecados e as nossas falhas. E diversas vezes pensamos que Deus não é capaz de nos perdoar. Mas sim, Ele é capaz. E orando por essa conferência, compartilhando com o Vitinho também, o que Deus... Obrigado. O que Deus quer de nós? Por que nós ministrar? Por que eu e o Vitor ministrar nessa conferência? Por que ministradores da igreja local? Por que não pessoas de fora? E algo que veio no meu coração é que nesse final de semana, na minha vida, na vida talvez de muitos que estão aqui, é uma renovação de votos com o Senhor. Uma renovação de votos. Onde talvez pensamos em parar na caminhada, ou talvez desanimamos, ou talvez reclamamos, ou talvez nosso coração talvez está distante do Senhor. Mas eu sinto algo que Deus deseja para esse final de semana, uma renovação de votos, na minha e na sua vida. Então eu quero começar fazendo uma pergunta. Onde a gente aprendeu que conferência é para conferir. Para a gente conferir como está a nossa vida. E eu quero começar perguntando para você, como está a sua vida? Se a gente mal piscamos os nossos olhos e vimos que, cara, pouco tempo a gente estava celebrando o Ano Novo, já foi 6 meses esse ano. E como está o voto que você fez com o Senhor, talvez quando virou o ano, você falou, Deus, esse ano vai ser o ano que eu mais vou ler a Bíblia. Deus, esse ano vai ser o ano que eu mais vou jejuar. E já foi 6 meses. Como está o seu jejum? Como está a sua busca pelo Senhor? Como está o seu amor pelo Senhor nesses apenas 6 meses do ano, nesses primeiros semestres? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. E essa conferência eu tenho certeza que Deus vai conferir a gente como está o nosso coração. E Deus deseja tirar toda a impureza do nosso coração. Quero convidar vocês para nessa noite, nesse final de semana, entregar todo o seu coração para o Senhor. E de fato renovar os votos com Ele. Algo que eu percebo também o porquê das pessoas não darem continuidade. Se a gente prestar atenção, nós temos tantos sonhos nos nossos corações, não é mesmo? Temos tantas ambições. Nós buscamos tantas respostas para muitas coisas. Nós queremos que Deus nos responda, que Deus realize todos os nossos sonhos. E algo que eu vejo e aprendo na vida de Jesus é que Ele não veio fazer a vontade dEle, e nem agradar a Ele.
mas veio fazer a vontade do Pai. Vontade do Pai. Então eu creio que o maior desafio para nós seja perseverar. E o que eu quero falar nessa noite é sobre um caminhar perseverante com Deus. Um caminhar perseverante com Deus. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu caminhava de mão dada com a minha mãe, tá? Pelo centro, por tudo. E eu acabei descobrindo, não tinha lembrado, que minha mãe disse que até meus 13, 14 anos, 9 anos, até meus 9 anos, eu andei de mão dada com a mãe no centro, por tudo. E eu nunca vou esquecer aqui no centro, atravessando a faixa de segurança, eu falei pra mãe, eu nunca vou ter vergonha de andar de mão dada contigo. Óbvio que eu tive vergonha. Mas sabe o que é o mais incrível? Que quando eu andava de mão dada com a minha mãe, eu me sentia seguro, eu podia descansar, porque tinha alguém guiando a minha vida, embora não era o caminho que eu quisesse percorrer, era o caminho que ela me guiava. Eu tinha convicção que a gente ia chegar. E eu percebo com aquilo que Deus quer trabalhar com a gente nesta noite, seja segurar a mão de Deus, perseverar, continuar, mesmo que talvez você tenha vontade, e talvez você pense que os seus caminhos sejam melhores e mais fáceis. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Ontem o Vitor falou sobre José, sobre sonhos, o que Deus fez na vida de José para que ele cumprisse os sonhos de Deus. E a gente pôde perceber um pouquinho que a vida de José, ele foi um homem perseverante. Teve muitos desafios, passou por muitas coisas. Ele só desfrutou daquilo que Deus queria, porque ele perseverou. Na ministração do Dindo, do Felipe, ontem à noite também, ele falou sobre a presença de Deus. E nós só conseguimos perseverar se a gente carrega e é conduzido pela presença de Deus. Então Deus está nos conduzindo. E perseverar, caminhar com Deus, não é um sinal que não vamos ter sofrimento. Você já parou para pensar que talvez os dias mais desafiadores da minha vida e da sua vida foi quando Deus não falou? Quando Deus ficou em silêncio? Talvez os dias mais difíceis da minha e da sua vida é quando a gente, Deus, me dá uma resposta, fala comigo. E Deus não falou. Eu passei um tempo agora muito desafiador no meu trabalho, muito desafiador. Estou vulnerável aqui, vou abrir meu coração com vocês, tá? Eu falei para Deus, manda um homem no culto e manda me dizer, eis que te digo, João. E sabe o que aconteceu? Isso não aconteceu. Mas todas as vezes que eu me reuni com o Vitinho, com o Douglinhas, é como se o eis que te digo tivesse alguém falando comigo. E Deus me colocasse de novo na vontade dele. Deus sempre está falando. Deus sempre está nos guiando. Eu quero ler um versículo com vocês para a gente poder ler juntos. É João 17:3. João 17:3. Só o refrãozinho. Só o refrãozinho. Tá desligado o microfone. Me ama. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse texto a gente leu ontem também, e a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer o Senhor. E como é que a gente faz para conhecer alguém? Se relacionando? Convivendo? Não tem como eu conhecer alguém se eu só ver uma vez por semana, ficar 5 segundos, 5 minutos. Então a vida eterna é conhecer o Senhor. E não é um conhecer apenas desses 5 minutos, é um conhecer de prosseguir em conhecer. É um conhecer perseverante, conhecer todos os dias. Então, se começamos a conhecer o Senhor, nós já iniciamos a eternidade. Nós já iniciamos a eternidade. Ao olhar para as nossas vidas, as pessoas encontram Cristo em nós? Quando as pessoas olham para nós, elas olham alguém que está conhecendo o Senhor? Não tem como a gente conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Isso é obrigado a nos afetar. Afetar a nossa conduta, afetar as nossas palavras, afetar os nossos pensamentos. A nossa vida evidencia com quem a gente está andando. Hoje é uma noite para a gente conferir. Conferir como está a minha e a sua vida. Como está o seu amor pelo Senhor? Você já tem dado início à eternidade? Se talvez ainda não, essa é uma noite que pode mudar tudo. 1 Coríntios 15, 33, pode só anotar para quem está anotando. Fala que as más conversações corrompem os bons costumes. As conversas ruins, ela nos corrompe. Esse versículo fala que quando a gente é afetado por más conversas, ela vai nos corromper. Certo? Então, o que a gente está falando? A gente tem falado de Cristo, da eternidade, de quem Ele é? Ou a gente tem falado algo contrário? Ou não estamos falando mais de Cristo na nossa vida? Isso vai evidenciar com quem estamos se relacionando. Qual é a marca que estamos deixando? Algo que eu percebo nesse meu decorrer da minha caminhada com o Senhor e muitas vezes eu vivi isso também, é que Deus, Ele quer nos relacionar como um pai. E muitas vezes, isso é algo que eu percebo muito também, muitas pessoas desistirem é porque se relacionam com o Senhor como um garçom. Que busca o Senhor só pelo que Ele pode nos dar. E quando Ele não nos dá, eu paro. Como você tem se relacionado com Deus? Só para pedir? Eu quero falar agora de 2 homens. 2 homens que deixaram um legado na Bíblia. Deixaram uma marca. Está em Marcos 10, 17. Todos podem abrir, a gente vai ler juntos. Algo que eu tenho pensado muito sobre a minha vida é que eu vou deixar um legado. Eu vou deixar uma marca na vida das pessoas. O que você faz está deixando uma marca, um legado. Hoje, quando você não está com seus amigos, o que os seus amigos falam de você? Quando você não está perto da sua família, o que a sua família fala de você? Qual que é a marca que você tem deixado? Na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da sua família? Você como um pai, que marca você tem deixado?
na vida dos seus filhos. E nós vamos conhecer agora dois homens que deixaram uma marca. E a primeira está em Marcos 10:17. Antes da gente ler esse texto, ele tem um subtítulo ali. É um jovem. Esse jovem deixou uma marca, ele deixou um legado. Se você ler na sua Bíblia, provavelmente vai estar um jovem rico. E ele deixou esse legado, essa marca. Marcos 10:17. Então vamos ler ali. E pondo-se caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então esse aqui é um jovem, uma pessoa muito nova. E ele queria seguir Jesus. Ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala sobre os mandamentos: amar o próximo, honrar pai e mãe. E ele falou: tudo isso eu já pratico. Mas o que ainda... E Jesus fala para ele: mas ainda te falta uma coisa. E agora ele teve uma oportunidade de ser perseverante no legado e na marca que ele queria deixar na vida das pessoas. Talvez muitos de nós vamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu ainda tenho que entregar? E Jesus vai falar sobre os mandamentos. E talvez você vai falar para o Senhor: Senhor, isso eu já cumpro. E Jesus vai fazer uma pergunta, vai nos falar algo: mas ainda te falta uma coisa. E a pergunta que eu quero deixar para você sobre esse texto é: o que falta para você entregar para o Senhor? O que eu percebo é que muitas vezes, muitas pessoas não são constantes na caminhada com o Senhor, porque escondem muitas coisas. Caminhar com o Senhor, assim como esse jovem, ele começou a caminhar com Cristo, reflete naquilo que temos que entregar para o Senhor. E às vezes são coisas muito doloridas para a gente. Talvez é um perdão. Talvez é começar a amar mais as pessoas. E se nós não entregamos aquilo que o Senhor nos pede, isso pode nos destruir. Andar com Deus não é uma vida sem pecado, mas eu creio que é uma vida de constante arrependimento. E esse jovem deixou um legado, um jovem rico. Quando Jesus fala para ele então o que ele deveria fazer: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E a reação dele: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Som. O que te falta entregar, gente? O que você ainda não entregou para o Senhor? Em Efésios 1:12 fala que como a gente deve andar, como que tem que ser a nossa vida. E fala assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então o desejo de Deus para mim e para a sua vida é de sermos para o louvor da glória do Senhor. Esse é o fim. O seu trabalho existe, você está lá para o louvor da glória de Deus. Você é casado para o louvor da glória de Deus. Aquilo que você faz é para o louvor da glória de Deus. O problema é que nessa caminhada tem coisas que estão nos roubando do Senhor. Ainda falta-te uma coisa. Hoje nós estávamos conversando lá na barbearia, em muitos cultos. Nós nos emocionamos, mas nós não agimos tanto com o nosso racional.
E para sermos perseverantes com o Senhor, se você ama o Senhor e deseja ser perseverante, a gente muitas vezes precisa agir de forma racional. Entender o que temos que entregar. Então, se Deus falar alguma coisa no seu coração, por favor, anote. Se Deus, nesse decorrer dessa noite, ministrar no seu coração o que você tem que entregar, anote e faça. Deus deseja que passemos a eternidade com Ele. Uma vida com o Senhor. Então nós conhecemos esse jovem que deixou um legado, um jovem rico. E agora eu quero convidar vocês a conhecer um outro personagem da Bíblia, que também deixou um legado. Esse personagem não fala tanto dele, não fala a profissão dele, não fala muitas coisas sobre ele, mas ele deixou um legado que marca o meu coração. E eu quero convidar vocês a gente abrir nossa Bíblia em Gênesis 5. Vocês estão felizes com Jesus mesmo? Vocês querem amar Jesus pro resto das suas vidas? Um andar perseverante com Deus. Um andar perseverante com Deus, onde inicia aqui. E vamos até a eternidade com o Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Então, Gênesis 5, 18. Vamos conhecer esse outro homem que deixou uma marca, deixou um legado. Então aqui em Gênesis 5, desde o versículo 1, fala sobre a genealogia. Desde Adão. Então, versículo 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque deixou um legado, ele deixou uma marca. E sabe qual que é a marca, meu irmão? Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E nessa noite, nesse final de semana, eu quero te perguntar, que marca você quer deixar na vida das pessoas? Andar com Deus, eu tenho aprendido isso, que andar com Deus é suficiente. Nós temos tantas inquietações no nosso coração, tantas ambições, tantos sonhos, mas eu tenho descoberto nos últimos dias que andar com Deus é suficiente. Se não tiver o carro dos sonhos, não precisa, ande com Deus. Se não tiver talvez a minha casa dos sonhos, não precisa, ande com Deus. Andar com Deus é suficiente. E foi a marca que Enoque deixou. No Brasil, cerca de 60 milhões de pessoas se dizem cristãos. 60 milhões de pessoas. E nesse mesmo país, que tem 60 milhões de pessoas que se dizem cristãos, mais de 700 mil pessoas tiram a vida por ano. Isso tem que nos chocar. Quando eu li isso aqui, fui ver esses dados, me chocou tanto porque como que tem 60 milhões de pessoas que se dizem cristãos e no mesmo país 700 mil pessoas tiram a vida? E a conclusão que eu cheguei é porque talvez essas 60 milhões de pessoas que se dizem cristãos não andam com Deus. Vivem para si próprio.
vivem para os seus próprios interesses. Talvez essa probabilidade de 60 milhões de pessoas buscam o mover do Senhor, buscam sentir arrepios, buscam se emocionar, mas não buscam o Deus da comunhão, o Deus do confronto, o Deus que nos fala, ainda te falta uma coisa. Muitas vezes queremos o Deus da presença, o Deus que nos serve, que nos dá, mas esse mesmo Deus nos pede, ainda te falta uma coisa. E caminhar com Deus é entregar. Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu reino, com toda a grandeza dele, ele abriu mão disso para se entregar, para dar a sua vida por amor a mim e a você. E às vezes nós não conseguimos entregar os nossos sonhos, que são tão pequenos. Não conseguimos entregar as nossas vontades. Não conseguimos entregar a nossa casa para fazer uma célula, talvez, porque vão sujar. O que tem te faltado entregar para o Senhor? O que pode te roubar para que você não seja perseverante com Cristo? Filipenses 2,7, pode só anotar. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus Criador grande, que criou todas as coisas, Ele entregou a sua vida por mim e por você. O que te falta entregar, meu querido? O que falta eu entregar para o Senhor ainda? Andar com Deus significa várias coisas, e eu selecionei apenas 5 coisas. São mais, mas eu queria falar 5 coisas que significa andar com o Senhor. E a primeira delas é andar pela fé. Andar com Deus significa andar pela fé. Vocês conhecem aquele texto? Muitos têm decor. E sem fé é impossível agradar a Deus? Alguém conhece esse texto? Sim? Vocês sabiam que esse texto é escrito por conta de Enoque? Esse texto é escrito por conta de Enoque. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, 5. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E agora vem o texto que todo mundo conhece. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então andar com Deus significa andar pela fé. Como está a sua fé? Você confia no Senhor de todo o seu coração? Andar com Deus também significa andar de forma piedosa.
Você honra a Deus? Você perdoa as pessoas? Você tem ajudado os necessitados? Andar com Deus significa conhecer a vontade de Deus. É conhecer a vontade do Eterno. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Andar com Deus significa uma jornada para a vida eterna. Perseverança. Você é uma pessoa perseverante com o Senhor? Você busca ler as Escrituras e orar todos os dias? E eu creio que andar com Deus também é... Se a gente fosse perguntar para a sua família como você é, o que a sua família diria de você? Ele é um homem de Deus. Não. O homem que está na igreja não é o mesmo homem que está em casa. Andar com Deus significa buscar se tornar parecido com Ele em todos os lugares. Então, por que eu escolhi Enoque? Eu fiz toda uma introdução grande só para chegar no Enoque no final. Por que eu escolhi Enoque? Porque no meio das nossas vidas com tantos sonhos, tantas inquietações, tantas ambições, tantos desejos, andar com Deus é suficiente. E Deus tem ministrado isso muito tempo na minha vida, muito tempo. E quando eu acho que eu aprendi, eu vejo que eu não aprendi, Deus vai lá e tem que me ensinar de novo. E há poucos dias aconteceu de novo. Deus, eu não aprendi ainda, que andar contigo é suficiente. Eu coloquei algumas metas e sonhos para esse ano, para alcançar no primeiro semestre. Isso foi bem recente, faz uma semana, tá? E sábado passado, terminei o serviço, cheguei em casa, fui analisar meu primeiro semestre. Cara, não aconteceu nada. Nada. E eu fiquei ruim. Fiquei triste. Muito triste. Me toquei no quarto. Comecei a chorar. E Deus falou para mim: filho, não aprendeu que andar comigo é suficiente. Você tem tantos sonhos, tantas ambições. E andar com o Senhor, gente, é suficiente. Eu estava pensando hoje que marca eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero que eles possam falar de mim. Meu pai e minha mãe andavam com Deus. Provavelmente Enoque tinha uma profissão. Ele trabalhava, mas não fala. Sabe o que fala de Enoque? Andou com Deus. Enoque andou com Deus. Tudo que falta em mim, tudo que falta em você, sobra em Jesus. Tudo. Em Jesus não nos falta nada. Ele é suficiente. Talvez temos dúvidas do amor do Senhor, se vai parar de nos amar. Não, Ele nunca vai parar de nos amar. E tem um versículo que sempre quando eu estou meio mal, eu lembro. Romanos 8:38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Cristo é suficiente. Ande com Jesus. Mas que profissão eu tenho que fazer, João? Ande com Cristo. Ele vai te guiar. Em que lugar eu tenho que morar?
Ande com Cristo, Ele vai te conduzir. Andar com o Senhor, gente, é suficiente. Que legado você quer deixar? Qual é a marca que você quer deixar para sua família, para os seus filhos? Que tipo de marido você quer deixar para sua esposa? Que tipo de esposa você quer ser para o seu marido? Existe um pregador que eu nem lembro aonde eu ouvi, faz muitos anos, ele deixou uma marca para a esposa dele. A esposa dele, não sei se foi numa pregação, se foi num livro, eu não vou lembrar exatamente. Mas a esposa dele falou assim um dia: eu não sei se eu estou tomando café às vezes com o meu marido ou com Jesus, porque ele é muito parecido com Jesus. Eu falei para minha esposa: pode ser que nunca aconteça, mas eu vou trabalhar por isso. E andar com Deus significa ser luz e trazer paz aonde a gente estiver. Andar com Deus é suficiente. A vida eterna é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer todos os dias, até a eternidade. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos aí mesmo. Não precisa se levantar, só fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a colocar sua mão no seu coração. Faça uma pergunta para Deus. Deus, o que eu tenho que te entregar ainda? Talvez você tenha tantas ambições, tantos sonhos, que não é errado sonhar. Mas andar com Deus é suficiente. Andar com Deus é suficiente. E se você não tiver o carro do ano, não precisa. Ande com Deus. Se você não tiver a melhor casa, a melhor conta bancária, não precisa. Ande com Deus.